Bom dia a todos, com o quórum dessa sessão deliberativa. Eu já passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 16ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, convidado, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência agradeceu a presença do conselheiro Otávio Lessa, que aceitou o convite para compor o quórum. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Antes de iniciar sua relatoria, o conselheiro substituto Alberto Pires informou que houve alguns erros materiais com relação à publicação da pauta, sendo deliberado pela Câmara que não haveria prejuízo ao beneficiário. Seguindo com a ordem do dia, relatou o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 3588-2024, entre outros, totalizando 13 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 2863-2018, entre outros, totalizando 21 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, o conselheiro Otávio Lessa fez uso da palavra para agradecer ao convite, bem como o excelentíssimo senhor presidente, que informou o adiamento da pauta da conselheira Rosa Albuquerque para a próxima sessão. Em seguida, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, lida a ata da sessão anterior em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Senhor presidente, eu me abstenho em virtude de não ter estado presente à sessão. Como votaria a conselheira Renata? Perfeitamente. Excelências, eu vou só aqui abrir uma excepcionalidade, tendo em vista que da sessão anterior estavam aqui o conselheiro Otávio e o conselheiro Alberto, para que a gente possa, neste caso, excepcionalmente aprovar esta ata, eu fazer a convocação do conselheiro Alberto apenas para a questão de votação da ata, aprovação da sessão anterior, que fique consignado em ata. O Ministério Público teria alguma manifestação a respeito, excepcionalmente para a aprovação da ata, sob pena da ata ficar talvez mais tempo do que o necessário, sim, a devida aprovação. E sendo assim, eu indago ao conselheiro Alberto como é que ele se manifesta com relação à ata da sessão anterior. Perfeito, senhor presidente, de acordo também. E sendo assim, eu também estou de acordo, a ata da sessão anterior vai aprovada. Com a palavra, essa situação excepcional que fica consignada em ata, porque se alguém entender que há algum problema, alguma nulidade, estaria registrado em ata para facilitar os trabalhos de regularização da aprovação da ata. E sendo assim, a coordenação em plenário, novamente com a palavra, por gentileza. Alguma situação? Ok, não tendo mais nenhuma manifestação da coordenação no início desta sessão, com o quórum, como eu já manifestei anteriormente, com a presença das conselheiras Rosa e a conselheira Renata. Antes de adentrarmos doutor Pedro, evidentemente, pelo órgão ministerial, antes de adentrarmos a pauta do dia, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, a gente já passa para a nossa sessão deliberativa, propriamente dita, com a palavra a conselheira Rosa para a sua relatoria. Por gentileza, conselheira. Primeiro, bom dia a todos, porque eu tive um longo período afastada aqui das minhas funções por motivo de força maior. E me
Tenho muita satisfação, graças a Deus, de estar de volta, de rever todos os meus colegas, todos os funcionários, todos os amigos. Então, passo a relatoria, senhor presidente. Tenho a relatar os processos que estavam pautados para a sessão da semana passada, no dia 16, e tenho também uma outra pauta que é aqui referente a esta sessão. Eu vou começar relatando os processos da pauta da semana passada, presidente. São aposentadorias, reservas, reformas e pensões. O processo de número 945 de 2023, tendo como interessada a senhora Maria Auxiliadora da Rocha, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Senhor presidente, eu vou me restringir a ler o número do processo e o interessado. Perfeitamente, excelência. Então, o processo 3025 de 2018, interessada a senhora Veraneide de Oliveira Silva. O processo TC 3685 de 2018, interessada a senhora Sônia da Silva. O processo TC 6584 de 2023, interessada é o senhor Carlos José da Silva Lima. O processo TC 19136 de 2023, interessado o senhor José Luiz Santos. O processo TC 5107 de 2022, interessada a senhora Ana Rosa Silva de Melo. O processo TC 16123 de 2021, interessada a senhora Maria das Graças Soares da Silva. O processo TC 18712 de 2022, interessado o senhor Marcos Túlio Gomes. O processo TC 11389 de 2023, interessada a senhora Maria Silvana dos Santos. O processo TC 5293 de 2023, interessada a senhora Maria do Rosário de Moura Santos. O processo TC 1321 de 2024, interessada a senhora Sônia Gomes da Silva. O processo TC 13309 de 2024, interessado o senhor Manuel Francisco Ferreira Neto. O processo TC 13414 de 2024, interessada a senhora Maria Luciene da Silva. O processo TC 14651 de 2023, interessada a senhora Maria Tereza Souza da Hora. O processo TC 15526 de 2024, interessada a senhora Nédia Cristina Fernandes do Nascimento. O processo TC 11213 de 2024, interessada a senhora Maria Cristina Cordeiro da Silva. O processo TC 20139 de 2024, interessada a senhora Cícera Edila Santos de Melo. O processo TC 12274 de 2024, interessado o senhor Elito Cavalcante de Freitas. O processo TC 5521 de 2019, interessada a senhora Maria José da Silva. O processo TC 9069 de 2021, interessada a senhora Maria Lúcia de Souza Tenório. O processo TC 8297 de 2018, interessada a senhora Sônia Regina Lisboa Santos. Processo TC 335 de 2021, interessado o senhor Paulo Jorge do Nascimento. O processo TC 8276 de 2022, interessado o senhor Cícero Abdias Cavalcante. Processo TC 14086, 2021, interessado o senhor Cícero dos Santos. O processo TC 15562 de 2022, interessado o senhor Jairo Barbosa Fontes. O processo TC 191 de 2022, interessado o senhor Manuel Toledo Calheiros. Processo TC 3299 de 2024, interessada a senhora Maria Rosineide da Silva. Processo TC 18614 de 2022, interessada a senhora Zilma Albuquerque Crisóstomo.
Processo TC 14739/2024, interessada a senhora Veridiana Medeiros Pimentel. Processo TC 18689/2022, interessada Ana Patrícia de Melo Santana. Processo TC 20956/2023, interessada a senhora Terezinha Alves Januário. Processo TC 15403/2024, interessado senhora Maria dos Santos. O processo TC 3833/2022, interessada a senhora Rosa Lúcia Silva Bernardes. TC 8381/2024, interessada a senhora Rosalina da Conceição Santos. O TC 8387/2024, interessada a senhora Maria Valquíria Rosendo Oliveira. O processo TC 11263/2023, interessada a senhora Luciana Maria de Messias Farias. O processo TC 12854/2024, interessada a senhora Maria Betânia da Rocha de Oliveira. Processo TC 12926/2024, interessada a senhora Terezinha José da Silva. Processo TC 9319/2022, interessada a senhora Maria Gorete Barbosa Lima. Processo TC 950/2022, interessada a senhora Marlene Arruda Alves. TC 15198 e seus apensos, interessada a senhora Marinete Maria dos Santos. O TC 9326/2022, interessada a senhora Maria Cícera Miranda da Silva. O processo 10009/2024, interessada a senhora Antônia Maria da Silva Melo. O processo 9828/2013, interessado o senhor José Monteiro da Silva. O processo TC 8311/2022, interessado o senhor José Nildo do Carmo. O processo TC 4167/2019, interessado o senhor Antônio Ferreira. Processo TC 7558/2020, interessado o senhor Ivanildo Assis de Oliveira. Processo TC 12505/2020, interessado o senhor Josivaldo Rufino da Silva. O processo TC 2746/2020, interessado o senhor Hélio Mariano da Silva. O processo TC 2931/2020, interessado o senhor Genilson Barros dos Santos. O processo 2961/2020, interessado o senhor Aécio Lima dos Santos. O processo TC 2966/2020, interessado o senhor Luiz Macena de Moraes Filho. O processo TC 1178/2021, interessado o senhor José Edson Câmara da Silva. O processo 14946/2008, interessado o senhor Admilson Brandão de Araújo. O TC 4299/2022, interessada a senhora Delma Cláudia dos Santos. O processo TC 21099/2023, interessada a senhora Quitéria Souza Machado. O TC 24094/2023, interessada a senhora Maria Francisca Pereira. O TC 5870/2023, interessado o senhor Helenilton do Rego Novas. O TC 14251/2021, interessada a senhora Claudiceia Cavalcante de Lima. A partir da análise dos feitos acima relatados, constata-se que nos processos, ora relatados, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro dos atos e, no mesmo sentido, os processos TC 14946/2008 e TC 9828 de 2013, porém, nestes ressaltando a incidência do tema 445 do STF. Quanto aos processos TC 3025 de 2018, TC 3685/2018 e TC 8297/2018, o Ministério Público se manifestou pelo registro tácito do ato,
diante da incidência do tema 445 do STF, ressalvando o entendimento divergente com respaldo no que descreve o artigo 97, parágrafo único da Lei Estadual 8790, 2022, e manifestações ministeriais exaradas nos autos do processo 9015 de 2011. Quanto aos processos TC 16123 de 2021, o TC 6584 de 2023, o 11389 de 2023, o 5293 de 2023, o 13217 de 2024, o TC 13309 de 2024, TC 11213 de 2024, TC 12274 de 2024, TC 24094 de 2003 e TC 9069 de 2021, o Ministério Público de Contas manifestou-se no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Quanto aos processos 945-2023, o 12505-2020, o 7558-2020, 1178-2021 e TC 335-2021, o Ministério Público de Contas apresentou questão preliminar no sentido da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas e, por conseguinte, ao princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para encerramento da etapa de instrução do processo, com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica. No caso de superada a preliminar de nulidade absoluta, opina pelo registro do ato em apreço. Por outra via, ressalva que o eventual reconhecimento do registro não impede a manifestação técnica desta Corte de Contas, tampouco eventual revisão nos termos do artigo 97, parágrafo único da Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial no sentido de que há previsão legal expressa quanto à necessidade de emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, o qual deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário desta Corte, no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o TCE-AL fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de se adequar aos ditames da nova lei orgânica. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo órgão ministerial. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão de aposentadoria, das aposentadorias, reservas, reformas e pensões, ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Perfeitamente, conselheira. É o órgão ministerial, sua manifestação, doutor Pedro. Presidente, conselheira Rosa, antes de manifestar seu processo, queria também manifestar minhas boas-vindas e dizer que também estamos muito contentes com o seu retorno, conselheira Rosa. Vossa Excelência sempre muito gentil e cortês, nos alegra aqui juntando-se a essa nobre Câmara. Sobre os processos, Excelência, o Ministério Público se manifestou sobre o registro de todos eles, em alguns casos com ressalvas atinentes à aplicação da ADI 655, né, e outros com determinações ao gestor, como o caso daquele caso do artigo 19 da DCT, enfim, em que o gestor não promova mais filiações nesse sentido. Mas em todos eles o órgão ministerial se manifestou pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação do órgão ministerial, os processos da conselheira Rosa, cerca de
76 atos de pessoal, eles estão em discussão e deliberação. Então, ela leu só uma parte deles, está faltando o restante, não é isso? Ok, então eu vou colher logo dessa leva, aí retorno a palavra para Vossa Excelência. Então, na primeira leva, são 76 ao total. Vamos escolher, acredito que tenha sido, 40. Da maior parte, 61 que foram adiados da sessão anterior. Isso. Então, é desses que nós vamos discutir e deliberar a respeito. Como votaria a conselheira Renata, por gentileza? Eu também acompanho essa primeira leva dos processos e votos da conselheira Rosa estão aprovados. Então, conselheira. Com a palavra, Vossa Excelência. Os processos que relatarei nesse momento são referentes à sessão da pauta desta sessão. Perfeitamente, desta sessão. O processo TC 3877-2023, interessada a senhora Edna da Costa Silva Santos. O processo TC 15234-2024, interessada a senhora Cileide Corrêa Bernardino. O processo 4593-2021, interessada a senhora Girlene Soares Feitosa. O processo TC 5206-2022, interessado o senhor Cícero Batista Carlos de Moura. O processo 5931-2022, interessada a senhora Maria Denise da Silva Lima. O processo TC 15259-2023, interessada a senhora Sônia Galvão dos Santos. O processo TC 15763-2021, interessada a senhora Maria do Carmo Tenório Taveiros Santos. O processo TC 15751-2021, interessada a senhora Sônia Maria Gameleira Cavalcante Costa. O TC 17259 de 2022, interessado o senhor José Valdemir Cavalcante Santos. TC 33 de 2019, interessada a senhora Doralice Barros Aquino de Albuquerque. O TC 2249-2007, interessado o senhor Cleóbulo Pereira de Aguiar. O TC 17032 de 2013, interessada a senhora Maura Laurentino da Silva. O processo TC 11696 de 2024, interessada a senhora Elza Lopes Santos Rocha. O processo TC 15811 de 2021, interessado a senhora Cineide Gama da Silva. E o processo TC 2041 de 2023, interessado o senhor Sebastião Ramos de Oliveira. Com relação a estes processos agora relatados, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro dos atos e pelo registro tácito dos atos. O Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos dos seguintes processos: TC 3877, 2023, TC 2041-2023, TC 5206-2022, TC 5931-2022, TC 11696-2024, TC 15259-2023, TC 15751-2021, pelo registro dos atos e pelo registro tácito, os processos TC 33 de 2019, TC 17032 e TC 2249, em razão da incidência do tema 445 do STF. Quanto aos processos 15234-2024, 1545-93-2021 e 15763 de 2021, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato
com ressalva e determinações ao gestor do Instituto da Previdência. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias e pensões ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Com manifestação do órgão ministerial, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho a relatora. Eu também a acompanho. Aprovado. Excelência, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, desta forma encerro minha pauta. Muito obrigada. Perfeitamente dando continuidade para a sua relatoria. A conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, desejo igualmente um bom retorno às atividades. Senhor conselheiro substituto e representante do Ministério Público. Eu tenho hoje, sob minha relatoria, 15 processos de atos de aposentadorias e pensões, conforme o ofício circular encaminhado 11/2025, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram atendidas as referidas previsões legais e preenchidas as condições necessárias às análises processuais. Assim, voto no sentido de registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para a guarda da documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Processos relatados pela conselheira Renata em discussão e deliberação. Votaria a conselheira Rosa. Com a relatora, presidente. Também acompanharia. Aprovado, Excelência. Vocês com a palavra. Senhor presidente, eu encerro a minha pauta. Ok. Dando continuidade, Excelência, hoje eu tenho apenas 7 processos para relatar. São 3 processos comuns, né, normais de aposentadoria e 4 pensões. Alguns desses processos, 2.8859/2019, assim como 14.177 de 2018, nós estamos declarando, né, a homologação. Opa, acabei esquecendo. Se tivesse aqui na mesa, eu não esqueceria. Fica meu registro e meus protestos. E o torcicolo que me causa também. Desculpem, Excelências, dando continuidade para a sua relatoria, o conselheiro Alberto. Tipo, não, podia ser pelo final, sem nenhum problema. Bom, primeiro também preciso dar as boas-vindas, né, na realidade, esse retorno maravilhoso, que a senhora, em todo lugar que a senhora está, faz falta, viu? Essa sua generosidade, essa sua delicadeza, essa sua educação, por dentro e por fora, são ímpar. Bom, então, relatar em bloco, né, são poucos processos, o ofício circular Vossas Excelências, que eu passei do número 17/2025, constam 4 processos de aposentadoria e 1 de pensão, né? Todos eles já foram enviados por esse ofício em bloco. Apenas faço menção aqui 3 deles, que são os processos 1708/2016, 11988 e 1313712, todos de 2016. Eles são pelo registro em função do tema 445, né? Já o processo 2564/2023, dentro da normalidade, não tem nada que destacar. E o de pensão, que é o processo número 16968/2023, tem a suscitação do Ministério Público da nulidade, mas também, da mesma forma, inclusive a conselheira Rosa já colocou,
dá mesmo sentido de ser superada em função do princípio da legítima confiança do jurisdicionado, né? Então, todos eles são pelo registro, e assim eu proponho a Vossas Excelências. Com a palavra, o órgão ministerial, por gentileza, doutor Pedro. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Assim, com a manifestação do órgão ministerial, em discussão e deliberação, os processos encaminhados pelo Alberto. Como votaria a conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata. Acompanho o relator. Aprovados. Vossa Excelência com a palavra, doutor Alberto. Senhor presidente, até peço desculpas porque eu devia ter feito isso primeiramente. É uma solicitação de um processo de retirada de pauta do processo de número 610 de 2025, porque eu fiz uma inclusão indevida de pauta, porque esse processo já foi relatado. Voltando para a secretaria, o processo 610 de 2025, viu? Obrigado, senhor presidente, e dessa forma encerro minha pauta por hoje. Perfeitamente, que ficou assignado em ata a complementação do conselheiro Alberto sobre os nossos protestos de sua teimosia, não querer compor aqui a nossa mesa para facilitar os trabalhos do presidente, só por causa disso. Obrigado. Então, agora sim, dando continuidade, nos encaminhamos para o final da nossa pauta deliberativa propriamente dita. Tenho 7 processos, como eu retomo, 3 de aposentadorias, 4 de pensões, 2 deles com declaração, reconhecimento, né, do registro na forma do STF, conforme o seu tema 445, e o restante pelo registro, tendo em vista que os atos de concessão, eles, a rigor, teriam quase que totalmente, né, obedecido à legislação. Quase totalmente me refiro porque a questão da tramitação processual no tribunal, que eu faço a consignação e faço o registro, até como disse a conselheira Rosa, um prazo para que o tribunal regularize isso. Eu fico aqui me recordando, conselheira, que o tema 6655 eu vou chutar, já arredondar para 2026 para aumentar a gravidade da situação, tá? Já vai fazer quase 4 anos. Se formos pegar a posse, né, o exercício, né, dos agentes concursados, já vamos para quase 3 anos. Então, apesar do tribunal entender que isso é de menor importância, mas de fato, o texto da lei é explícito e o entendimento também do STF é explícito a respeito. Isso não quer dizer que o tribunal esteja acertando em desconsiderar, mas é só um registro da minha posição, sem entrar em polêmica. Se eu faço meu registro, porque como eu sou vencido, eu faço a consignação que nem nos processos em que se aplicar, haveria, de fato, essa nulidade processual. E aqui, um processo, eu faço um registro, que é até contemporâneo a outro de 2019, e que, doutor Pedro, se chama atenção, há uma participação ministerial em que algumas vezes, não apenas uma vez no processo, algumas vezes no mesmo processo, o órgão ministerial pediu para se adequar à situação. E o relator não teria como discordar, o fez. Ao final, o Ministério Público emitiu seu parecer e, no mérito, estaria impossibilitado de se manifestar. E eu trago, evidentemente, como envolve o tema 445, vou passar a palavra para o órgão ministerial, também por isso, mas ainda digo que assiste razão ao órgão ministerial quando faz esse registro, faz esse pedido, essa solicitação, tendo em vista principalmente o seu principal dever de zelar pela legalidade dos atos. Então, é que fique feito esse registro e naqueles em que, reitero,
a gente usa o tema 445, declaramos, né, a homologação, o registro, algo semelhante, e nos outros nós fazemos de fato, trazemos o registro e outros dispositivos de praxe, compensação previdenciária, publicação, naqueles em que está edificado o gabinete ou o Ministério Público, questão do artigo 19 da TCT, a comunicação ao gestor para que evite continuar com o procedimento, naqueles casos em que vou verificar aqui, acabou me faltando. Nesse caso em que a questão daqueles, só incluir no regime próprio aqueles que de fato têm já o direito adquirido, né? Aqueles que não, que faça a providência, né? A indicação de que eu faço junto ao regime geral, evidentemente quando o município tem, né, o regime próprio, que é grande, a maioria dos municípios no estado de Alagoas. Eu não sei se aqui algum, como eu faço me lembrei, na verdade, da questão da súmula, né, que alguns membros, desse não tem nenhum. Então, esse aqui fica só mesmo por questões de informação, que em alguns pareceres há um pedido para o tribunal que eles queriam uma súmula para regularizar essa situação. E eu, com base em processo relatado pela conselheira Ana Raquel, acabo não adotando esse procedimento, porque eu entendo que isso requer um estudo mais particularizado de cada regime próprio. Se a gente não tiver a ideia do contexto, da totalidade, a gente, pelo menos ao meu sentir, a gente pode tomar uma posição que, embora resguardando a legalidade, a gente possa causar mais transtornos aos beneficiários do que simplesmente fazer aquele corte linear sem conhecer como deveríamos conhecer a situação dos regimes próprios de previdência. Então, doutor Pedro, é isso. Essas são as minhas manifestações, os votos postos. Apenas só reiterando a questão da tramitação processual, que fica consignada em posição, e vencida essa parte, essa preliminar, por assim dizer, no mérito, todos os astos para registro, declaração de registro. Vossa Excelência com a palavra, doutor Pedro. Sobre o processo destacado, né, o 8895-2019, e entrando na temática da cronologia, né, colocado por Vossa Excelência, queria registrar aqui, para fins de informação, que a primeira manifestação do Ministério Público nesse processo, ela data de 2022, maio de 2022. Então, desde essa época, né, auxiliando Vossa Excelência no que pertine à cronologia do início desse debate aqui no tribunal, né? Então, desde maio de 2022, o Ministério Público vem arguindo essa preliminar de nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal em relação, né, nos termos da ADI 6655. Né? E nesse caso específico, o Ministério Público entendeu que, após idas e vindas de processo, foram 3 manifestações, que havia inviabilidade técnica de se manifestar no mérito. Então, desta feita, né, eu entendo aqui dessa forma que é essa a manifestação final do Ministério Público, não obstante, tenho que mencionar a incidência nesse caso específico, agora, com o passar do tempo, do tema 4455 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o processo iniciou nessa corte no ano de 2019. Tá? Então, era essa a ressalva que eu tinha a fazer, Excelência, em relação a esse processo. E em relação aos demais, o Ministério Público
opinou pelo registro dos atos relatados, com algumas das ressalvas já mencionadas por Vossa Excelência nos devidos processos. E só fazer um destaque também que a manifestação ministerial, como todos nós sabemos, ela não trata só dos processos de ato pessoal, no contexto geral da tramitação processual da Corte de Contas. E como eu já me manifestei no pleno, eu não fico aqui desconfortável para falar que é quase que uma certeza, né, que qualquer gestor prejudicado por um processo desse, ele tem uma ferramenta fortíssima. Primeiro, dentro do tribunal, que talvez não seja exitoso, mas tomando outras vias, dada a explicitude das normas, seria muito difícil ele não conseguir uma tutela fora do tribunal. Isso, para nossa atividade, é um risco, porque já que não temos, assim, com perdão do termo, todas essas pernas para andar e correr, imagine para ficar refazendo retrabalho. Isso também não contribui com o nosso caminhar. Que fique registrada a minha manifestação e, sendo assim, Excelência, os votos estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho, Vossa Excelência. Então, assim, aprovados os processos, eu não tenho mais pauta para hoje. A nossa sessão de deliberação efetiva está encerrada, mas antes de terminar a nossa sessão do dia de hoje, está novamente franqueada a palavra a Vossas Excelências. Quem não tem quem queira fazer uso, apenas aqui registrar a alegria do nosso pleno completo, com a presença da conselheira Rosa, que deixa o nosso trabalho mais tranquilo, mais afável, mais confortável. Não, conselheira Renata, que a senhora também não goze de igual presunção, viu? Mas desejando a todos um bom dia e saúde. Agradeço.